Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os tipos de vegetarianismo e quais os cuidados deve se ter com a alimentação, porque sim, nem todos os vegetarianos consomem as mesmas coisas e para uns vai ter que ter um olhar mais atento em alguns nutrientes do que outros, tá? Se você não me conhece, meu nome é Stephanie Ferreira, eu sou nutricionista, tenho pós-graduação em nutrição clínica hospitalar, mas a minha paixão mesmo é falar sobre vegetarianismo. Bom, você sabe o que vai classificar uma pessoa como vegetariana? Então é considerado vegetariano todo aquele que exclui da sua alimentação as carnes de todos os tipos. Então vai tirar os embutidos, tá? Então tem pessoa que acha que consumir, por exemplo, presunto, peito de peru, mas não consumir as carnes em si é vegetariano. Não é. Então você tem que excluir os derivados da carne, né? Como os embutidos, carne vermelha, carne branca, peixes também, podendo ou não excluir ovos ou laticínios da sua alimentação. Por conta disso, tem algumas classificações no vegetarianismo, o que facilita também na hora de passarmos uma orientação nutricional. Mas não pensem só que existem os vegetarianos que consomem ovos, laticínios e os que não consomem. Existem alguns vegetarianos que preferem se alimentar apenas de frutos, outros de alimentos mais integrais, outros de alimentos mais crus. Então existem vários tipos e nós vamos conversar sobre cada um deles. Quer saber mais? Então assiste esse vídeo até o final. Bom, antes da gente começar a falar o que interessa, eu vou fazer aquela perguntinha clássica. Você já é inscrito no canal do MyNutri? Se você ainda não é inscrito, para tudo e se inscreve agora, tá? Então aqui embaixo vai estar inscrito inscrever em vermelhinho, clicando vai ficar cinzinha. Já aproveita, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Toda quarta-feira vai ter um vídeo novo sobre vegetarianismo que você vai aprender bastante, além de receber todos os dias receitinhas maravilhosas. Já aproveita e deixa aquele joinha, que é a mãozinha assim, tá? Pra deixar a Nutri bem contente, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, antes de a gente começar falando, né, os tipos de vegetarianismo, você sabe também o significado da palavra vegetarianismo ou vegetariano? Eu já falei o que classifica uma pessoa como vegetariana, mas e o significado da palavra? Bom, vegetariano pode ser descrito como aquele que consome vegetais. Isso é meio óbvio, né, Nutri? Mas essa palavrinha surgiu do radical latino vegetus, que significa forte, robusto, vigoroso. Ou seja, né, já vai tirando da sua cabeça aquela ideia de que vegetariano é fraquinho, que vai ter carência. Então se você chegou a pensar nisso, pensa nisso ainda, já tira essa ideia, porque vegetarianismo não tem nada a ver com carências, nem desnutrição. Então, é forte, vigoroso. Então vamos conversar sobre alguns tipos de vegetarianismo, a começar pelo ovolacto vegetariano, tá? Então quem são os ovolactos vegetarianos? Bom, eles correspondem a 67% dos vegetarianos do Brasil. Então a grande maioria dos vegetarianos atualmente, né, são ovolacto-vegetarianos. Então eles excluem da sua alimentação, né, as carnes de todo tipo, claro, né, falei isso já. Mas eles ainda consomem ovos e laticínios, então como os queijos, né, um ovo, enfim. Mas nós também temos os lacto-vegetarianos. Bom, mas esses correspondem a apenas 10% dos vegetarianos do Brasil. Os lactos vegetarianos são aqueles que consomem apenas laticínios e excluem os ovos da sua alimentação. Geralmente, os lactos vegetarianos são aquelas pessoas que já não tinham o hábito de consumir ovos, ou não gostam, ou que apresentam alguma alergia, por exemplo, à proteína do ovo e acaba não consumindo, tá? Então, eles correspondem a 10% dos vegetarianos do Brasil. Nós temos também os ovo-vegetarianos. Esses são a minoria, né, no vegetarianismo, correspondem a apenas 1% dos vegetarianos do Brasil. Quem são eles? São aqueles que, de alimento de origem animal, só consomem os ovos. Então, vai ser uma pessoa, né, um vegetariano, que tem alguma intolerância à lactose, por exemplo, ou que não gosta dos laticínios, o que pode acontecer, e que geralmente acaba consumindo os ovos por gostar ou por ter muito aquela dependência nos ovos em receitas, né, porque se utiliza bastante os ovos em diversas receitas, então a pessoa acaba consumindo esse alimento ainda. Mas nós temos também os vegetarianos estritos, tá?
estritos, não restritos, tá? Tem pessoas que confundem, falam vegetariano, restritos. Não, é estritos. Então, quem são eles? Eles são aqueles que excluem todos os alimentos de origem animal da sua alimentação. Então, não vai consumir ovos, não vai consumir laticínios, alguns excluem o mel também, e eles correspondem a 22% dos vegetarianos do Brasil. Então, depois dos ovolactos vegetarianos, é mais comum você encontrar os vegetarianos estritos. Mas uma informação muito importante para vocês: não confunda os vegetarianos estritos com os veganos, com o veganismo. O veganismo, ele não é apenas uma mudança na alimentação, ele é um estilo de vida. Então, no veganismo você exclui todos os alimentos de origem animal da sua alimentação, também da mesma forma que os vegetarianos estritos, mas ele não vai utilizar nenhuma roupa que seja feita de pele de animais, não vai utilizar nenhum produto que foi testado em animais. Então, eles procuram ao máximo evitar qualquer produto, qualquer alimento que de alguma forma que utilizou ou feriu algum animalzinho, tá? Então o veganismo, ele é um estilo de vida. Todo vegano, ele é um vegetariano estrito, mas nem todo vegetariano estrito vai ser um vegano. Como eu falei, pode ter algum vegetariano estrito, mas que, por exemplo, utiliza cosméticos testados em animais, roupas, né? Por exemplo, alguma roupa de seda, de couro, enfim. Então, não confunda. Muitas vezes, para facilitar o entendimento, nós chamamos de veganos todo aquele que não consome alimento de origem animal. Porque como a alimentação, tanto dos veganos quanto dos vegetarianos estritos, vai ser exatamente a mesma, então a gente acaba chamando os dois de veganos, mas são coisas diferentes. Vegetarianismo é a alimentação, veganismo é um estilo de vida. Então você pode até acabar encontrando em algum conteúdo por aí na internet, chamar de vegano aquelas pessoas que não se alimentam de nenhum alimento de origem animal, mas saiba que o veganismo, ele é muito mais do que isso, tá? Ele vai muito além da alimentação. É um movimento. Mas, como eu comentei no comecinho do vídeo, existem alguns vegetarianos que eles preferem consumir alimentos mais crus, consumir frutas, alimentos mais integrais, e geralmente eles são vegetarianos estritos. Então, eu vou falar aqui de 3 grupos que eles não são tão comuns, mas algumas pessoas aderem a esses movimentos, a começar pelo crudivorismo. O crudivorismo, ele também é conhecido como alimentação viva. Vocês podem acabar conhecendo sobre o crudivorismo como alimentação viva. Então, eles são vegetarianos estritos que preferem consumir alimentos mais crus ou aquecidos até no máximo 42 graus. E eles tentam deixar esse alimento aquecido por menos tempo possível. E os crudivoristas, né, os adeptos a uma alimentação viva, eles realizam muito a germinação de grãos. Eles consomem muitos grãos germinados, né, como cereais, como leguminosas, porque dessa forma você elimina os fatores antinutricionais desses alimentos e você favorece a digestão. Gente, germinação de grãos é maravilhoso. No nosso grupo do Telegram, nós preparamos uma vez um materialzinho ensinando a fazer a germinação dos grãos, né? E foi um sucesso no grupo, o pessoal gostou bastante. Se você não sabe, eu junto com a nutricionista Gabriela Rodrigues cuidamos de um grupo sobre vegetarianismo no Telegram, e se você quiser fazer parte, o link dele tá aqui na descrição. Então lá fora os conteúdos do canal, nós enviamos também alguns conteúdos exclusivos, alguns e-books bem bacanas, e ele está bem legal, e o pessoal gostou bastante do conteúdo sobre germinação de grãos, né? Várias pessoas começaram a fazer, então é algo bem interessante. Então sim, tem vegetarianos que preferem se alimentar mais dessa forma. E nós temos também os frugivoristas, tá? Então, frugivorismo. Então, quem são eles? Eles também são vegetarianos estritos que preferem se alimentar de frutos, como o próprio nome diz, né? Frugivoristas, frutos. Enfim, mas quando nós falamos de fruto, nós estamos pensando no conceito da botânica e não no conceito da nutrição. Então não, eles não se alimentam só de frutas, como pode surgir essa ideia na cabecinha de alguém. Eu até admito, a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu achei que eram pessoas que se consumiam mais frutas, né? Ou frutos como o tomate. Tão polêmico, né? É fruta, não é? Mas não. Então eles vão acabar consumindo alguns cereais, alguns legumes, como por exemplo uma abobrinha, uma berinjela. Eles
consomem frutos oleaginosos, como uma noz, uma castanha, um amendoim. Então, quando eles falam de frutos, é mais no sentido da botânica do que da nutrição. E geralmente essas pessoas, né, elas se tornam frugivoristas porque elas têm uma filosofia de vida que visa utilizar tudo que a natureza oferece. Então, consumir o alimento na forma que a natureza está te oferecendo. Então, sem violar a integridade do alimento, tentar consumir ele da forma mais natural possível, da forma como ele está disponível na natureza. Esses são os frugivoristas. Mas eu também não podia deixar de citar a alimentação macrobiótica, tá? Mas antes de falar da macrobiótica, é uma informação importante. Essa é uma forma de alimentação que pode ou não ser vegetariana. Então, pode ter alguém adepto à macrobiótica que não é vegetariano e pode ter pessoas que são vegetarianas. Então, o que é a macrobiótica? A alimentação se baseia em consumir alimentos integrais, então eles têm uma preferência por alimentos integrais e eles seguem muito a filosofia chinesa Yin e Yang, né, que é a questão do equilíbrio. Então, essa é uma alimentação que visa ao máximo os alimentos naturais, então evita açúcar, evita industrializados, então não se aconselha o consumo de ovos e laticínios e a carne vermelha, então eles não consomem a carne vermelha, mas alguns acabam consumindo peixes e frango, né? Então as carnes brancas. Aqueles que não consomem então as carnes brancas são vegetarianos, né? Então geralmente vai ser um vegetariano estrito, mas se consumir as carnes brancas, ele deixa de ser vegetariano. Então esses são os tipos de vegetarianismo, mas vale mencionarmos aqui nesse vídeo também alguns outros termos. Então nós temos os semi-vegetarianos, que são aqueles que se alimentam de carnes, geralmente carnes brancas, né? É de 3 vezes na semana ou menos. Nós temos também os pisco-vegetarianos ou pesco-vegetariano, que são aqueles que só consomem os peixes, né, quando nós falamos das carnes. Nós temos também polo-vegetarianos, tá? Esse, no caso, consome apenas as aves, não consome peixes, não consome a carne vermelha, tá? Esse também não é tão comum, mas tem. Todos esses, né, o semi-vegetariano, pesco-vegetariano, polo-vegetariano, eles não são vegetarianos, apesar de ter essa palavrinha, né, nessa nomenclatura. Eles são onívoros, tá? Então, a gente só considera vegetariano todo aquele que não consome a carne. Mas por que é importante nós comentarmos sobre esses termos, sobre essas nomenclaturas? Porque essa é uma forma de acolher aquelas pessoas que estão fazendo a transição para o vegetarianismo, então, ou que começa a reduzir o consumo de carnes, consome apenas os peixes, apenas o frango, né? Ou aquelas pessoas que estão querendo reduzir o consumo, às vezes nem pretende virar vegetariano, mas tem um apreço muito grande pela causa e quer reduzir ao máximo o consumo das carnes. Então, é uma forma de acolher essas pessoas. E quais são os cuidados com a alimentação, né, que tu deve ter? Para todo vegetariano, não importa o tipo, tem que tomar cuidado com o ômega 3, o ferro e o zinco. Não, proteína não deve ser uma grande preocupação, é super tranquilo conseguir as proteínas, o aporte de proteínas em qualquer tipo de vegetarianismo, tá? Então, eu fiz um vídeo falando só sobre isso, o linkzinho dele vai aparecer aqui, tem um izinho, vai estar bem aqui. Aí você clica, você consegue assistir depois. Isso significa que a alimentação vegetariana é pobre em ômega 3, zinco e ferro? Não, tá? Mas muitas vezes por fazer combinações erradas, né, esses nutrientes acabam sendo ineficientes na sua alimentação. Mas no caso dos vegetarianos estritos, então aqui vai entrar quem é adepto ao veganismo, quem é um frugivorista, quem é um crudivorista também. Outros nutrientes vão ter uma atenção especial, que é o caso da vitamina B12 e é o caso do cálcio também. No caso do cálcio, também é super possível conseguir na alimentação vegetariana estrita, né? Só no caso da vitamina B12 que vai ser necessário uma suplementação. E se você quiser entender mais sobre essa questão, também fiz um vídeo falando sobre isso, tá bom? Uma outra informação importante, né? Então, se você pretende se tornar um vegetariano, não importa o tipo, é importante ter um acompanhamento com um profissional, pelo menos no comecinho, para te orientar a fazer as suas escolhas da melhor forma possível, de uma forma que você não tenha nenhuma carência e saiba balancear a sua alimentação de acordo com o tipo que você escolheu, de acordo com a sua ideologia, né? Então, porque cada vegetariano tem o seu motivo, né, para essa escolha de alimentação. E antes de encerrarmos o nosso vídeo, eu tenho 2 informações importantes para vocês. E a primeira é: não existe uma evolução
nas dietas. Então, apesar da grande parte dos ovolactos vegetarianos almejarem um dia ser um vegetariano estrito, um vegano, isso não deve acontecer obrigatoriamente. Pode ter uma pessoa ovolacta vegetariana que decide seguir esse modelo de alimentação dessa forma para o resto da vida, tá? Não deve ser uma obrigatoriedade, né? Eu sou um ovolacto, agora o próximo passo é ser um vegetariano estrito, né? Ou, sei lá, um lacto vegetariano, depois um ovo vegetariano, enfim, sei lá. Não! Da mesma forma que um semi-vegetariano pode nunca se tornar um vegetariano propriamente dito, tá? Então, sem julgamentos também, cada um tem o seu motivo por estar fazendo essa mudança de alimentação. O respeito deve prevalecer em qualquer tipo que você escolheu, que a pessoa escolheu, né? Seguir para sua vida, né? De alimentação, suas escolhas alimentares. Então, não pense que ocorre essa evolução. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês é que o rótulo da dieta não vai indicar o estado nutricional da pessoa. Então, não pense você que, por exemplo, um ovolacto vegetariano vai conseguir suprir as suas quantidades de cálcio mais facilmente porque ele consome os laticínios e um vegetariano estrito não. Não, os rótulos nessas nomenclaturas só nos ajudam a entender quais alimentos a pessoa consome ou não e de que forma. Da mesma forma que, por exemplo, um onívoro pode ter deficiência de ferro, pode ter deficiência de cálcio, né? Então, os rótulos das dietas não vai significar o estado nutricional da pessoa, tá? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha pra Nutri ficar bem feliz. Vocês não têm ideia de como eu fico feliz quando eu vejo o joinha de vocês. Compartilha com todo mundo. E ó, um beijão pra todos e eu te espero semana que vem com um vídeo novo sobre vegetarianismo.